Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thais Azevedo e esse é o canal Mãe Festeira Sim. Aqui você vai ver de tudo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário, que é muito importante. E na nossa quarta aula sobre topo de bolo, hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer esse topo de bolo toda em camada e usando também papéis especiais, se você tiver a máquina de corte, tá? Esse topo de bolo aqui é para quem vai cortar na máquina, certo? Então, sendo assim, você pode estar usando seus papéis especiais como lamicote, Corloplus, papel offset ou papel fotográfico, tá? Ou apenas fazer a impressão, tá? Desse topo com todas as cores que eu tô mostrando aqui na tela, tá bom? E se você ainda não assistiu a nossa primeira aula sobre topo de bolo simples no estúdio para corte na tesoura, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e já assiste essa primeira aula que tá incrível. E também, se você quiser aprender a fazer topo simples no estúdio, sendo que corte na máquina, também já está disponível a nossa segunda aula e o link vai estar na descrição desse vídeo. E se você quiser aprender a fazer topo encamado no estúdio com corte na tesoura, já tem uma aula disponível que postamos ontem, tá? Só é você clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e assistir essa aula que tá incrível, tá bom? E sem mais delongas, vamos para esse vídeo, tá? Vamos para essa aula que está incrível. Esse topo de bolo maravilhoso, toda encamadinha, tá? Que vocês podem estar usando, como eu falei anteriormente, lamicote, Corloplus e o offset ou fotográfico para estar fazendo, tá? Apenas o corte. Ou vocês podem estar fazendo mesmo a impressão e corte, tá certo? Para quem já vem acompanhando os nossos vídeos, sabe o primeiro passo, né? A se dar quando se vai fazer uma arte, um topo de bolo, enfim. Que é sempre o quê? Reunir todos os elementos que você vai precisar para montar a tua arte. No meu caso, eu já selecionei aqui, ó, tudo que eu vou precisar, o girassol, a folha, né? E esse fundo aqui dourado, que inclusive eu vou mostrar a vocês como fazer para colocar esse fundo de cor dourada na fonte, certo? É um truque bem fácilzinho de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer esse truque e vão querer usar com outras fontes, com outros temas, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é reunir os elementos, tá? Que você tem que ir para baixar, né, para montar esse topo de bolo. E aí você pode baixar diretamente no Google, você põe lá o nome que você quer do tema e o que for aparecendo você vai lá salvando, certo? Isso aí eu já expliquei nas 3 primeiras aulas, tá? E agora, tô mostrando para vocês novamente, né? Porque eu não sei se você tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, tá bom? Não assistiu os outros. Então, bora lá. Depois de você reunir todos os elementos que você precisa para montar o topo, você tem que começar fazendo a base, tá? Que é justamente para você ver se os elementos vão se encaixar no bolo, certo? Eu sempre gosto de fazer essa base de bolo aqui, tá? Para poder a gente encaixar o topo perfeitamente, certo? Essa base que eu vou estar utilizando é para um bolo de aro 20, certo? Então, sendo assim, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui do nosso lado esquerdo vai ter essa ferramenta chamada desenho, tá? Então, eu vou escolher esse retângulo aqui e vou abrir ele aqui, ó, na minha área em branco, certo? E aqui na parte de cima vai ter a largura e a altura para você colocar e vai ter um cadeado, certo? Para fazer a altura e largura para essa base de bolo, eu sempre gosto de deixar o cadeado aberto. Sendo assim, eu consigo colocar a altura que eu quero e a largura que eu quero. Se você deixar o cadeado fechado, se você botar a largura, ele vai redimensionar a altura automaticamente. Nesse caso, para a base de bolo, eu não gosto, tá? Eu só gosto de deixar o cadeado fechado quando eu vou redimensionar, por exemplo, o nome, os elementos. Aí eu gosto de colocar uma certa altura e eu gosto que ele redimensione a largura proporcionalmente, certo? Então, bora lá. A largura do meu bolo vai ser 20, que é referente ao aro, certo? E a altura eu sempre gosto de colocar 12. Normalmente, uma forma para bolo, ela tem 10 de altura, certo? Mas a gente tem que pensar que o bolo cresce, tem a questão também da decoração do bolo, então com isso ele aumenta realmente a questão da altura do bolo, certo? Feito isso, ó, eu vou dar uma colorida aqui nesse meu fundo, tá? Vou colocar no tom amarelo aqui do nosso lado direito, vai ter uma paleta de cores e eu vou escolher essa corzinha aqui, a amarela, tá? Pra tá dando destaque aqui à base do nosso bolo, certo? E o próximo passo vai ser a gente colocar o nome, certo? Nesse caso aqui, eu utilizei 2 fontes,
tá? Para colocar aqui nesse topo, tá? Inclusive, se você quiser adquirir todas essas nossas fontes que temos aqui, você só vai clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E você vai poder baixar mais de 500 fontes personalizadas aí para o estúdio, certo? Então, bora lá. Aqui do nosso lado esquerdo vai ter um ar que é de texto e nós vamos escrever o texto que a gente quer, tá? O nome que a gente quer para colocar nesse bolo. No caso, vocês estão vendo aí, é Thaís Trintou, certo? E aí ele vai vir numa fonte bem simples, tá? Sendo que agora é o momento da gente colocar a fonte. Como é que a gente faz isso? São duas fontes. No momento você não precisa separar nada, não precisa redimensionar nada, tá? Você vai clicar, tá? Para poder voltar o pontinho aqui, como se você fosse escrever novamente. E aí você vai selecionar o primeiro nome, Thaís, e vai escolher uma fonte que você quer para esse primeiro nome. No meu caso, essa daqui, certo? E agora eu vou selecionar essa outra aqui de baixo, ok? E vou escolher a próxima fonte, tá? Que é essa daqui, certo? Vocês percebem que ele ficou bem separado, tá? Diferentemente dessa daqui. Outra coisa também, se vocês repararem, eu vou aproximar aqui, ó. A fonte, né, no caso dessas duas fontes aqui, o ter, por exemplo, ficou bem em cima aqui do R, dentro do R, tá? Então, como é que a gente vai fazer para poder unir, tá, essa fonte e ela ficar totalmente vazada por completo, né, na verdade? O que é que a gente faz? Eu vou selecionar tudo, né? Vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em fundir. Quando eu clico em fundir, olha o que acontece. Todas as partes, ela vai se unir, certo? Outra coisa também, percebe que agora as fontes, elas vão ficar todas separadas, certo? Ó, se eu arrastar, ela vai ficar toda separada, tá? Sendo assim, tem dois pontinhos aqui, tanto no I do Thaís como no I do Trintou, tá? Então, para que ele não corte separadamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui o coraçãozinho, né, que faz o ponto do I em Thaís, certo? Vou deixar ele aqui, ó, bem juntinho, tá? E aí, o que é que eu faço? Eu vou aqui no ter também, que o ter tá separado, ó. Vou deixar ele bem em cima da linha do T, vou selecionar tudo e clico em fundir novamente, tá? E aí, ó, uniu as partes, tá? E aí ele vai ficar uma coisa só. Aqui no Trintou a mesma coisa, ó. Vou unir aqui a pontinha do I bem em cima da letra, tá? Vou unir, cadê? Vou unir ele aqui bem pertinho. Não tá indo, mas vai, calma. Deixei ele aqui bem pertinho, tá? Vou selecionar tudo e clico em fundir novamente, tá? E aí o I, a pontinha do I vai ficar encaixado bem certinho aqui, tá? E se você quiser fazer isso com as outras letras, só é você juntar, tá? As letras e fazer a mesma coisa. Nesse caso aqui eu não vou querer, tá? Então agora o que é que eu vou fazer? Pra poder ficar do jeitinho aqui, ó, que eu fiz na minha letra aqui, tá? Eu vou colocar esse Trintou mais pra cá, certo? Para ele poder ficar bem posicionado, certo? Quando eu fizer isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou unir tudo, tá? Selecionar tudo e vou agrupar, certo? Quando eu agrupo, ele se torna uma imagem só, certo? E para colocar essa cor aqui dentro de dourado, o que é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui na minha pasta, onde eu salvei todos os meus elementos, certo? Vou clicar no elemento que eu quero, que é o fundo dourado, e vou arrastar ele para dentro do meu programa do estúdio, certo? Sendo que eu não vou jogar ele assim dentro do programa, não. Eu vou arrastar ele até chegar na fonte. Chegou na fonte, eu solto. Ou seja, já ficou aí, ó, na cor que eu quero, que é o dourado, beleza? Isso vocês podem estar fazendo com vários outros papéis digitais e com vários outros temas. Fica muito legal também, tá? Percebe que aqui ele tá com um contorno vermelho, tá? Isso aqui ele sempre vai ter, porém na hora da impressão ele não vai sair a cor, a não ser que você coloque a espessura, tá? De linha, que é no caso aqui do lado direito tem a espessura de linha, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Como eu não gosto de deixar assim, porque visualmente não fica legal, mesmo que não vá sair na impressão, eu sempre gosto de tirar, tá? Então eu vou vir aqui na cor da linha e vou remover, tá? Essa cor de linha aqui, certo? Agora, o próximo passo vai ser a gente colocar o girassol, que ele vai ficar aqui do lado, né, do nome da letra T e acima do T também, certo? Entre os T's, certo? Então, eu vou vir aqui em mesclar, vou abrir a pasta, né, que tá todos os meus elementos do topo, clique em OK.
e aí ele vai abrir aqui, certo? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou redimensionar ele, um tamanho que fique bem legal aqui, que se encaixe perfeitamente entre os dois T's, certo? Eu não boto uma medida específica, não, mas se vocês quiserem saber a medida, eu vou mostrar a vocês agora, tá? Ele ficou em torno de 2 centímetros de largura e de altura, tá? 2 centímetros de circunferência, na verdade, né? E aí, depois de que eu fizer isso, eu vou selecionar tudo novamente, vou clicar com o botão direito e vou agrupar, tá? E agora a gente vai fazer o nosso primeiro deslocamento, tá? Que é, no caso, essa partezinha branca aqui, tá? Aqui do nosso lado direito vai ter uma estrela, onde é o deslocamento, né? Vamos clicar em deslocar. E eu deixo a distância 0,300 centímetros e aplico, certo? Feito isso, vou vir na minha paleta de cores, escolho a cor branca, tá? Que não vai aparecer aqui porque tá no fundo branco, tá? Mas depois vocês vão conseguir enxergar melhor, certo? E vou fazer outro deslocamento novamente, tá? Com a mesma distância, aplico e vou colocar aqui, ó, na cor amarela. Percebe que agora dá pra ver o deslocamento na cor branca, né? Então, agora eu vou fechar aqui, vou selecionar tudo, clico com o botão direito e vou agrupar, certo? E agora eu vou redimensionar, tá? Ele todo, tá? Para o tamanho que eu quero para o aro desse bolo. Para um aro tamanho de 20, né? Aro 20, normalmente eu costumo colocar o nome 18 centímetros de largura, porque eu sempre coloco 2 centímetros a menos do que seria o aro do bolo, porque ele não fica nem tão grande, nem tão pequeno, tá? E nesse caso eu vou fechar o cadeado. E aqui onde é para colocar a largura, eu vou colocar 18, certo? E clico em Enter e ele vai redimensionar a largura, a altura automaticamente, tá? Ele vai ficar em torno de 11 centímetros aí de altura, certo? Percebe também que ele tá com um contornozinho todo vermelho, tá? Isso aqui a gente também pode deixar transparente, tá? Mas ele não vai sair na impressão, a não ser que você coloque espessura, que é justamente aqui, ó. Ele tá espessura 0, tá? Se eu colocar acima de 10, ele já mostra a espessura. Nesse caso aqui eu não quero, tá? E só lembrando também que, se você quiser fazer a impressão e o corte, você pode fazer da forma como tá aqui, tá? Agora, se você quiser usar os papéis especiais, como para o nome, você usar o lamicote dourado, o offset atrás e o Corla Plus, você também pode, tá bom? Isso aqui eu vou mostrar a vocês na hora da impressão e como vocês fazerem a configuração, tá bom? Pronto, eu coloquei aqui. E agora, eu vou aqui em mesclar novamente, que eu vou adicionar esse girassol, certo? Que é para fazer essa decoração aqui da frente do bolo. Mesclar novamente e vou adicionar aqui a minha pétalazinha, tá? Pétala não, a folhagem, né? E essa folhagem vocês também podem estar usando no Corla Plus verde, tá bom? Ou vocês podem estar utilizando o próprio lamicote dourado para fazer, se vocês não quiserem no tom verde, tá bom? Então, a folhagem eu vou estar colocando em torno de 4 centímetros aqui, no caso de altura. E aí ele vai redimensionar a largura automaticamente. Então, ficou em torno de 4 por 4 mesmo, tá? Eu vou colocar ele aqui. E a folha, eu vou colocar 4,5. Acho que já tá aqui. 4,5 de largura, certo? E ele fica no tamanho ideal, certo? Se vocês quiserem também fazer o girassol, ele em camada, você pode fazer também, tá? Sendo que em vez de vocês fazerem essa camadinha aqui, igual que eu fiz no nome, vocês podem colocar 2 girassóis um em cima do outro, que ele vai ficar bem mais bonito, tá bom? Então, quando vocês forem fazer a impressão, percebam que aqui na frente tem 5 girassóis, certo? Nesse caso, vocês vão imprimir o dobro, certo? Ou seja, 10 girassóis, porque aí um vai ficar em cima do outro, tá? A mesma coisa a folha. A folha também, se vocês quiserem fazer ele em camada, vocês podem fazer dessa mesma forma, tá? Se não, você pode imprimir apenas um mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar o meu primeiro girassol aqui, certo? E percebe que aqui, nesse molde que eu já fiz, a folhagem, ela tá pro outro lado, tá pro lado esquerdo. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui na minha folhagem e aqui do lado direito vai ter uma janela de replicar, tá? Então, tem a opção de você duplicar, né, pra frente, pra trás, pra cima ou pra baixo. E tem a opção de você refletir, né, que é pra fazer tipo um espelho. Nesse caso, eu vou escolher a opção refletir à esquerda, tá? Então, ele vai fazer uma cópia, sendo que o lado ao contrário, certo? Então, eu vou colocar ele aqui, vou jogar
esse girassol pra frente, tá? E vou duplicar agora esse meu girassol pra baixo, tá? Nessa mesma janela aqui de replicar, tá? Vou jogar aqui meu girassol pra baixo. E agora eu vou duplicar também, mais uma vez, né? Esse girassol aqui pra ficar aqui desse outro lado, tá? Ó, vou colocar a minha folhinha aqui desse lado, tá? Vou refletir ela pro outro lado também, tá? Já que eu quero ela do outro lado também. Colocar aqui, certo? E vou duplicar mais uma vez aqui o meu girassol, certo? Viu como é simples fazer um topo em camada? E agora, para fazer o corte, né, no caso na máquina, também é muito simples, tá? Eu vou arrastar todas essas minhas informações aqui pro lado, certo? Para poder ir organizando aqui na minha área de trabalho em branco, certo? Primeiro, vocês têm que fazer a configuração, tá? Para o corte. Como é que a gente faz isso? Aqui no nosso lado direito, nessa primeira opção, vai ter a configuração de página, certo? A primeira coisa que vocês têm que fazer é deixar marcado aqui, ó, essa opção, ó, exibir imagem de corte, que é justamente essa opção, essa linha vermelha que tá aqui ao redor, certo? E também vocês têm que escolher a máquina de vocês, tá? No meu caso aqui já está selecionado qual é a minha máquina e o tamanho da minha mídia, que é A4, certo? Feito isso, agora a gente vai vir aqui para essa terceira opção, que é a marca de registro. Nós vamos ligar essa marca de registro e vamos fazer essa configuração aqui também. No meu caso, eu sempre deixo essas duas configurações que estão aqui e nessa posição eu sempre deixo o número 1, certo? Porque aí eu consigo aproveitar melhor a folha, certo? Feito isso, agora eu vou clicar no nome e vou desagrupar tudo, tá? Porque nesse caso eu vou querer separar agora por partes para poder fazer minha impressão e meu corte, certo? Então, eu vou, ó, colocar aqui. Ó, se você for colocar essa margem não, esse deslocamento em branco, na hora que você for fazer a impressão, por exemplo, eu vou clicar aqui para fazer a impressão, você vai perceber que ele não vai mostrar, certo? Ele não vai mostrar, certo? Mas na hora que você enviar para sua máquina, vê como ele mostra. Eu vou clicar aqui em enviar, como se ele fosse para minha máquina, e ele vai aparecer. Viu que aqui ele apareceu? Visualmente para você ele não aparece, mas a máquina reconhece que tem um elemento ali que precisa ser cortado, ok? Então, bora lá. Vou colocar mais outro aqui. Ó, outra dica também, se vocês forem fazer o corte desse nome Thaís Trintou no lamicote, vocês vão ter que tirar esse girassol, tá? Só é você desagrupar, certo? E tirar o girassol para poder fazer a impressão junto com os demais, certo? Caso não, caso você vá fazer a impressão e o corte de todos juntos, não precisa, certo? Então, bora lá. Deixa eu botar só uma cor de linha aqui, agora sem espessura, né? Só para poder a gente conseguir visualizar aqui na hora que for organizar na folha, tá? Outra coisa também, vocês percebem que aqui, ó, no meio, tem algumas partes que vão ser cortadas, tá? Se vocês não quiserem que essas partezinhas menores sejam cortadas, só é você clicar com o botão direito em cima da imagem, botar liberar caminho composto e ele vai aparecer as imagens, né, que estão dentro para ser cortadas, tá? Então você vai selecionar o que você não quer, certo? E vai apagar, tá? Então, nesse caso, ele só vai cortar ao redor, sem ficar nada no meio, tá? Isso é bom também para quem vai fazer corte na tesoura, tá? Que aí não implica, certo? Deixa eu botar aqui, agrupar. Vou organizar aqui. Se não der tudo, tá, gente? Não tem problema. Vocês podem fazer o seguinte, ó. Organiza os demais, né? Aqui na sua folha, certo? Organiza tudo aqui. Ui. Você vai organizar tudo que você vai precisar aqui. Obviamente, você vai organizar bem direitinho, tá? Para poder caber o máximo de itens na folha, certo? Para vocês não perderem tanto material, tá bom? Então, vocês vão organizar tudo aqui direitinho, certo? E se vocês forem fazer a impressão desse nome aqui, o ideal é que vocês coloquem um deslocamento bem pequenininho, tá? Vou colocar aqui um deslocamento de 0,100, tá? E ele vai ficar com uma bordinha branca ao redor, certo? Na hora de fazer o corte, tá bom? Porque aí ele não vai cortar diretamente na própria fonte, tá? Ele vai deixar uma bordinha branca.
E aí, quando vocês fazem esse deslocamento, vocês já podem fazer a impressão de vocês, tá? Façam a impressão e agora vai fazer a configuração de corte, tá? Bora lá. Se vocês forem fazer só a impressão e o corte, então o que é que vocês têm que fazer, tá? Vocês percebem que aqui, ó, ele marcou tanto o nome como o deslocamento, certo? Então, bora lá. Ó, aqui, ó, eu vou clicar, porque eu quero que ele imprima sem borda, ó. Tem a opção cortar com borda, que ele corta um pouquinho mais grosso, e tem a opção só de cortar, certo? Então, eu vou selecionar aqui só o meu nome, só o nome, né, no caso, e vou botar sem corte, tá? E eu quero que ele corte só o deslocamento que eu fiz, tá? Então, eu vou clicar aqui só no deslocamento, ver se eu consigo. É bem mais difícil clicar aqui no deslocamento, que ele é bem pequenininho. Pronto, consegui. E aí, eu vou clicar aqui em cortar. Eu nunca gosto de cortar com borda, tá? Eu gosto de cortar ele fininho mesmo. Então, agora eu vou selecionar esse outro aqui pra cortar. Aí, vocês percebem que na hora do corte, ele não vai cortar a fonte, tá? Ele vai cortar o deslocamento que você fez da fonte, tá bom? Então, ele vai cortar todo certinho. Já esse aqui, que não tem fonte nem nada, é só um deslocamento, você pode botar a opção de corte com borda, tá? E os demais, ele vai fazer o corte, tá? Todo ao redor. Feito isso, você pode enviar para o seu corte. Só lembrando que, na hora que você for escolher o material, dependendo do tipo de folha que você estiver usando, se for papel gloss, né, o fotográfico, bota a cartolina com brilho. E se for offset fosco, bota a cartolina lisa, certo? E para configuração, deixa eu só ligar aqui para poder mostrar a vocês, tá? Deixa eu ver se aparece. Pronto, apareceu aqui agora. As passadas eu sempre coloco 1, eu sempre uso lâmina 3, força 20 e velocidade 4, certo? Quando vocês fizerem isso, fizerem a impressão e o corte, tá? Aí é que você seleciona tudo, arrasta aqui pro lado, tá? E agora, conclui colocando mais outro elemento, tá? Preenche a página inteira, faz a impressão e depois manda pro corte, tá? Você nunca faz o corte, ou nunca faz a impressão, tira e bota outra coisa, tá? Porque na hora que você for fazer o corte, se você não conseguir posicionar da forma como ele saiu na impressão, o seu corte vai sair todo torto, tá? Então, primeiro você bota tudo que você quer, faz a impressão, quando imprimir, manda para corte, tá? E depois é que você tira, tá bom? E aí, gostaram dessa aula de hoje? Espero que sim. Deixa aqui nos comentários quais são, né, os assuntos das próximas aulas que você gostaria de ver aqui no canal, tá? Um super beijo para vocês e até a próxima aula.